pessoal! Vamos começar mais uma aula. Nossa aula de hoje é de português. Para a aula, você vai precisar de seu livro de português. Nós não vamos fazer atividade do livro, mas você pode acompanhar a aula por ele, tá? Porque hoje nós vamos falar do texto dramático e lá está o texto base da nossa aula de hoje, ok? Você pode abrir o seu livro na página 72 e 73. Por favor, pega o livro e abra. Você vai precisar também de uma caneta ou um lápis de cor de álcool, tá? Da cor que você quiser, ok? E palito de picolé, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Eu trouxe para a acolhida a fábula em que o texto dramático do seu livro se baseou para ser elaborado, tá bom? Que é a fábula A Cigarra e a Formiga Boa, de Monteiro Lobato, ok? Então, preste atenção. Então, vamos fazer a leitura desse texto, que é A Cigarra e a Formiga Boa, a fábula de Monteiro Lobato. Houve uma jovem cigarra que tinha o costume de chiar ao pé do formigueiro. Só parava quando cansadinha, e seu divertimento, então, era observar as formigas na eterna faina de abastecer as tulhas. Mas o bom tempo, afinal, passou e vieram as chuvas. Os animais todos, arrepiados, passavam o dia cochilando nas tocas. A pobre cigarra, sem abrigo em seu galinho seco e metida em grandes apuros, deliberou socorrer-se de alguém. Maquitolando como a asa arrastar, lá se dirigiu para o formigueiro. Bateu. Tique, tique, tique. Apareceu uma formiga friorenta, embrulhada num chalinho de paina. Que? Perguntou, examinando a triste mendiga, suja de lama e a tossir. Vem em busca de um agasalho, o mau tempo não cessa e eu... A formiga olhou-a de alto a baixo. E o que fez durante todo o bom tempo? Que não construiu sua casa? A pobre cigarra, toda tremendo, respondeu depois de um acesso de tosse. Eu cantava bem, sabe? Ah! Exclamou a formiga, recordando-se. Era você então que cantava nessa árvore enquanto nós labutávamos para encher as tulhas? Isso mesmo, era eu. Pois entre, amiguinha. Nunca poderemos esquecer as boas horas que sua cantoria nos proporcionou. Aquele chiado nos distraía e aliviava o trabalho. Dizíamos sempre que felicidade ter uma vizinha tão gentil cantora. Entre, amiga, que aqui terá cama e mesa durante todo o mau tempo. A cigarra entrou, sarou da tosse e voltou a ser alegre cantora dos dias de sol. E aí, gostou da fábula? Conta a história de uma cigarra cantora, né? Que passa todo o bom tempo cantando, se divertindo, em vez de construir a casa dela e guardar mantimento, né? Guardar alimento. E aí, quando o mau tempo chegou, ela estava em grandes apuros, mas ela foi pedir ajuda à formiga. E as formigas, que são boas, ajudou, né? Por quê? Porque no período de trabalho, elas se alegravam com a cantoria da cigarra. Olha só. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção nesse texto é no próximo slide que eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar o texto dramático, que é baseado nessa fábula, tá? Olha só como é a estrutura dessa fábula. Tá? É como um texto normal. Agora nós vamos ver a estrutura do texto dramático. Vamos lá? Olha só. Aqui está o texto dramático que está lá no seu texto, no seu livro, na página 72 e 73. Eu quero que você esteja com o livro aberto. Por quê? Porque nos slides eu coloquei o texto, mas não coloquei todo o texto. Eu só coloquei as partes que eu quero ensinar para vocês, ok? Quero que vocês percebam que aqui, nós temos algumas informações importantes. Nós temos, por exemplo, aqui, narrador 1, e temos a fala dele. Narrador 3, a fala dele. Narrador 2, a fala dele. Temos também aqui essas informações de azul, que está entre parênteses.
Essas informações, elas têm um nome, é rúbrica. E já já vocês vão ficar sabendo o que é a rúbrica, tá? Vamos mais. Mais informações. Nós vemos mais rúbricas, vemos mais falas de personagens, não é isso? Falas de narrador. E aqui, várias falas de personagem. Conseguiu compreender a estrutura desse texto? Olhe para o seu texto no livro e veja a estrutura, se não é parecida. Sempre tem o personagem ou o narrador e a fala dele. E tem também as rúbricas. Vamos entender o que é o texto dramático? Olha só. O texto dramático é um texto escrito para ser ensinado. Então, essa estrutura de personagem e fala é necessário. Por quê? Porque esse texto ele é elaborado para ser ensinado, interpretado em uma peça teatral, por exemplo, tá? Olhe, em seu início, as personagens são apresentadas. Os diálogos entre os personagens são sempre indicados pelo nome delas, como nós vimos lá no slide anterior, o nome do personagem e qual é a fala que ela vai pronunciar. Formiga 2, pessoal, a sopa está servida. O dramaturgo é o autor do texto dramático. Então, lembra que no poema nós falamos que o poeta é quem escreve aquele texto? No texto dramático, nós vamos chamar a pessoa que escreve o texto de dramaturgo. Agora, vamos falar sobre as rúbricas. Olha aqui, ó, as rúbricas. O que é as rúbricas e para que serve? Serve para indicar as atitudes, as expressões, os gestos e o tom de voz dos personagens durante a encenação do texto. Também indica o local onde acontecem as cenas, a música que deve ser tocada. E elas aparecem escritas com letras diferentes das letras do texto e entre parênteses. Vamos analisar. Olha só. As rúbricas aparecem entre parênteses e normalmente essas letras são diferentes do texto normal. Olhe lá no seu livro. Veja as informações que estão entre parênteses. As letras não têm um formato um pouquinho diferente? É porque elas estão em itálico, tá? E as rúbricas, elas sempre vão aparecer assim, entre parênteses e algumas vezes com letras diferentes. E aí ele falou também que as rúbricas servem para indicar as ações, os gestos que as pessoas vão fazer. Aqui diz bem assim, ó, formigas entram e começam a trabalhar. Então, qual é a ação que a formiga vai fazer? Ela vai começar a trabalhar. Formigas se divertem e dançam enquanto trabalha. A ação que elas vão fazer é se divertir e dançar, não é isso? Elas cantam. Então, as rúbricas servem para indicar a ação, serve para indicar qual é a música que vai ser tocada naquele momento. Ó, aqui diz assim, ó, tocar a campainha. Então, quando a formiga falar bem assim, ó, oba, a campainha vai ser tocada por alguém. Aí vai ouvir-se o som de uma campainha sendo tocada. Olha aqui, ó, abrindo a porta. Então, a porta vai ser aberta para que a pessoa que tocou a campainha entre na cena, porque nós estamos falando de um texto que vai ser ensinado, tá bom? Olha só, agora que você já aprendeu o conteúdo, eu vou passar a atividade de hoje. Então, a atividade de hoje é essa que você está vendo na tela. É um marcador de parágrafo. Isso mesmo, você vai confeccionar o seu marcador de parágrafo. Você só vai precisar, ó, do palito de picolé, como eu já tinha informado a vocês. Se vocês quiserem decorar com EVA, pode, mas também se não tiver, ótimo. O importante é ter o recurso. E para que esse instrumento ele serve? Lembra lá na aula, quando a professora mandava você fazer um texto e ela dizia bem assim, ó, lembre do espaço que você tem que deixar antes de iniciar o parágrafo. Então, ó, o seu parágrafo, ele começa aqui, não é isso? Tá começando. Para você começar, você tem que deixar esse espaço em branco. Tá vendo que tem um espaço em branco? Você tem que deixar esse espaço em branco aqui. E aí, se você consegue fazer isso sem um recurso? Consegue, com o tempo. Mas enquanto vocês estão sem saber lidar com essa situação, vocês vão elaborar esse recurso. E quando, professora, eu tenho que pintar a pontinha? Tá vendo que a pontinha dele aqui tá pintada? Então, quanto é que você tem que pintar? Botar 2 dedos seus no palito de picolé. Deixa eu pegar meu palito. Ó, meu palito.
Vou pegar meus 2 dedinhos da pontinha do picolé, eu vou colocar aqui e vou marcar com a canetinha. Marquei. E eu vou pintar depois para ficar melhor. E vou pintar tudo com a canetinha, ok? Só isso. Então, você vai usar quando você precisar criar algum fazer um texto que a sua professora solicitou. Você vai colocar para marcar o início do parágrafo, ok? E aí, agora que você já sabe o que é o texto dramático, vamos lá revisar? O texto dramático, ele é importante e ele é usado para o quê? Isso mesmo, ele é feito para ser ensinado. Então, as pessoas vão ter falas, ter gestos, elas vão estar ensinando aquele texto. Por isso que ele tem essa divisão de nome de personagem e a fala que ele vai pronunciar, tá bom? E no texto dramático está presente bastante o quê? As rúbricas, que é aquelas informações que estão entre parênteses, necessárias para que as pessoas que estão participando da encenação saibam o que fazer durante o processo. Então, se ela vai abrir a porta, se ela vai bater palma, se ela vai dançar, qual a música que vai ser tocada. Então, esse recurso é necessário num texto dramático, tá bom? E a atividade de hoje é você elaborar o seu marcador de parágrafo. Só isso, tá bom? Eu espero que você tenha gostado da aula. Tchau, até a próxima!